Há um tipo de cansaço que não se resolve com algumas horas de sono. Um esgotamento silencioso, invisível aos olhos, mas pesado demais para quem carrega. Pessoas sorrindo por fora, mas exaustas por dentro. Gente que levanta da cama todos os dias, mas com a alma arrastando correntes que ninguém vê. E não estamos falando apenas de tarefas, agendas cheias ou excesso de trabalho. Estamos falando de um cansaço existencial. Uma alma que já não se reconhece, que sobrevive mais do que vive. Esse é o tipo de peso que não se trata com descanso físico, mas com encontro. Encontro com alguém que nos entenda por dentro. Alguém que não exija força quando não temos mais. Alguém que simplesmente diga: eu sei como você está, vem até mim. É aí que o texto de Mateus 11:28 explode em verdade. Jesus não oferece uma fórmula de produtividade, nem um discurso motivacional. Ele faz um convite simples e profundo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não pergunta se você merece descanso. Não impõe condições. Não exige que você esteja forte antes de se aproximar. Ele chama você exatamente como está. Cansado, sobrecarregado, exausto. E promete alívio. Porque o cansaço da alma é real, mas o descanso que vem dele também é. Vivemos em um tempo em que tudo exige mais da gente. Mais produtividade, mais controle, mais presença, mais força. A sociedade cobra desempenho. A rotina exige energia. E até nós mesmos, sem perceber, nos tornamos opressores de nós mesmos. Estamos sempre tentando provar algo, que damos conta, que somos fortes, que somos suficientes, que estamos no controle. E com isso a alma vai se esgotando. Não é só o corpo que adoece, é o interior, é o coração que se cala, a mente que não desacelera, o espírito que não encontra repouso. E o mais cruel é que muitas vezes nos sentimos culpados por estarmos cansados. Como se admitir cansaço fosse sinal de fraqueza ou ingratidão. Mas Jesus não pensa assim. Ele olha para a nossa bagunça interna e diz com ternura: vinde a mim, porque ele sabe que estamos sobrecarregados, não só de tarefas, mas de expectativas, de frustrações acumuladas, de dores engolidas em silêncio. Jesus conhece o peso que o mundo colocou sobre você, e também os que você colocou sobre. E o convite dele não é para que você aguente mais, é para que você descanse nele. O mundo pode até ignorar o cansaço da sua alma. Pode exigir que você funcione normalmente, mesmo quando está ferido por dentro. Mas Jesus não. Ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga os olhos que sorriem enquanto a alma chora. Ele percebe a fadiga emocional disfarçada de força. E diferente de todos que cobram mais, ele convida você a vir. Vinde a mim. Esse não é um convite formal. É um chamado cheio de amor. Jesus não está à espera de uma versão melhor sua. Ele não quer que você se organize antes de procurá-lo. Ele te chama no agora, do jeito que você está. Cansado, sobrecarregado, exausto. O que ele quer não é perfeição. É proximidade. Porque quando você se aproxima, quando você vai, ele alivia. Ele acolhe. Ele sustenta. Jesus não oferece alívio como um prêmio para os mais fortes. Ele oferece como resposta ao coração que se entrega, o fardo que você não consegue mais carregar sozinho. Ele está disposto a dividir com você hoje. Jesus não está dizendo: vinde a mim quando você melhorar. Ele também não diz: vinde a mim quando tiver tempo, quando estiver mais forte, mais resolvido, mais preparado. Ele simplesmente diz: vinde a mim. Esse convite não está carregado de exigências, mas de acolhimento. Não é sobre desempenho, é sobre proximidade. Jesus não quer uma performance espiritual. Ele quer comunhão real. O mundo cobra produtividade. A religião muitas vezes cobra perfeição. Mas Jesus oferece um vínculo, um lugar onde a alma pode respirar.
onde o coração pode descansar. Ele não nos convida a uma lista de tarefas espirituais. Ele nos convida a um encontro. É por isso que esse versículo cura, porque ele nos quer por quem somos, não pelo que conseguimos fazer. Cansados, falhos, frágeis, ele ainda diz: venha. E nesse vir começa o processo de cura, porque na presença dele, o que era peso vira leveza, e o que era cobrança vira descanso. Quantas vezes carregamos fardos que não foram colocados por Deus, culpas antigas, exigências que os outros impuseram, comparações silenciosas, responsabilidades que ultrapassam o que conseguimos suportar. A alma vai acumulando peso, e quando percebemos, estamos curvados por dentro, sem forças, sem direção, sem paz. Mas o convite de Jesus em Mateus 11:28 vem como um sopro de liberdade. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Esse alívio não é apenas descanso físico, é Jesus olhando para você com ternura e dizendo: esse fardo não é seu. Esse peso eu não pedi para você carregar. Solta. Deus não te chamou para viver esmagada pela expectativa dos outros. Ele não te criou para suportar sozinha todas as dores. Ele te convida a entregar, a confiar, a descansar. Porque há pesos que não foram feitos para serem suportados. Foram feitos para serem colocados aos pés de Jesus. Muita gente pensa que descansar é desistir, que parar é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de derrota. Mas Jesus nos mostra o contrário. O verdadeiro alívio não é fugir da dor, é saber onde depositá-la. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Esse alívio não é momentâneo, não é como um respiro superficial, é uma troca, é uma entrega. Você traz o peso, ele te devolve paz. Você traz o descontrole, ele devolve direção. Você traz a exaustão, ele devolve presença. Alívio em Jesus não é escapismo, é redenção. É confiar tanto nele que você decide soltar o que tem te esmagado. Não porque a dor desapareceu, mas porque agora você não está mais sozinha para carregá-la. E é nesse lugar de entrega sincera, sem máscaras, sem defesas, que a alma cansada encontra seu repouso mais profundo. Nem sempre o cansaço que sentimos é físico, mas o corpo grita o que a alma guarda. Dores sem explicação, falta de ar, insônia, ansiedade, peso nos ombros, coração acelerado. Muitas vezes, esses sintomas são apenas reflexos de uma alma que está pedindo socorro. Vivemos tentando tratar o lado de fora, quando a raiz do desgaste está dentro. A alma cansada enfraquece todo o nosso ser. Mas Jesus, com a sabedoria dos médicos vai direto à fonte. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele não passa por cima do seu cansaço. Ele entra onde ninguém mais pode entrar. Ele cura de dentro para fora. Ele toca o que remédio nenhum alcança. Porque quando o espírito descansa, o corpo responde. E o que antes era exaustão, se transforma em leveza. Não porque tudo mudou por fora, mas porque você foi renovada por dentro. Há noites em que dormimos, mas não descansamos. O corpo repousa, mas a mente continua ativa. O coração inquieto, a alma agitada. Isso acontece porque o verdadeiro cansaço nem sempre está no corpo, está no espírito. É o peso das preocupações, das expectativas frustradas, dos medos silenciosos. É o desgaste que vem de tentar ser tudo para todos, enquanto por dentro vamos nos perdendo de nós mesmos. E é por isso que o convite de Jesus em Mateus 11:28 é tão poderoso. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Porque só Ele consegue tocar o que ninguém vê. O descanso que Jesus oferece não é apenas uma pausa, é uma renovação espiritual. É o tipo de repouso que reorganiza a alma, acalma os pensamentos, limpa o coração. Ele não apenas tira o peso, ele restaura o centro. Porque quando o espírito encontra repouso em Deus, tudo dentro de nós começa a respirar diferente. O mundo vive oferecendo atalhos para aliviar o cansaço. Distrações, promessas rápidas,
conselhos vazios. Mas tudo isso dura pouco. Você até se sente melhor por algumas horas. Mas no dia seguinte o vazio continua lá, porque só o que toca a alma pode realmente curá-la. E só Jesus pode fazer isso. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Esse alívio não é um respiro curto, é descanso duradouro. Não é um intervalo da dor, é uma presença que transforma a dor em aprendizado. Jesus não oferece fuga, ele oferece redenção. Ele não mascara o que está te ferindo. Ele entra, cura e restaura. O que ele promete é mais do que conforto. É renascimento interior. É descanso de verdade. E quando ele alivia, o que antes pesava se torna leve. Porque você não está mais carregando sozinha. Ele está com você. Há um cansaço que não vem apenas do que fazemos, mas do que tentamos controlar sem conseguir. Tentamos carregar sozinhos o futuro, as respostas, os relacionamentos, os medos, os planos. Nos apegamos à falsa ideia de que, se fizermos tudo certo, nada dará errado. Mas isso só gera exaustão, porque o controle é uma ilusão, e a alma não foi feita para suportar o que pertence a Deus. Jesus diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas esse alívio começa quando abrimos mão. Quando deixamos de lutar com nossas próprias forças e dizemos com humildade: Senhor, eu não posso mais, mas o Senhor pode. O descanso começa onde termina a resistência. É no ato de soltar que encontramos repouso. Porque quando deixamos Deus ser Deus, a alma finalmente respira. E o que antes era tensão se torna confiança. O que era controle se transforma em entrega. Em um mundo que exige sorrisos, performance e respostas prontas, admitir que estamos cansados virou quase um pecado. Mas Jesus nunca pediu máscaras. Ele não espera que finjamos força. Ele convida à verdade. Mateus 11:28. Não começa com um comando, mas com um acolhimento. Vinde a mim todos os que estão cansados. Ou seja, o ponto de partida não é perfeição, é sinceridade. Há uma cura profunda que acontece quando dizemos: Senhor, eu não estou bem, eu estou no limite. Porque nessa confissão há espaço para a graça entrar. A vulnerabilidade não nos expõe, ela nos aproxima de Deus. É quando reconhecemos nossa fraqueza que a força dele se manifesta. Não somos curados por parecer fortes, mas por sermos verdadeiros diante daquele que nos ama sem medida. E quando abrimos o coração, com sinceridade o fardo começa a cair, e o alívio começa a vir. A alma cansada não precisa de fórmulas, precisa de presença. E a oração é esse lugar onde a presença de Deus nos encontra sem exigências. É onde tiramos a armadura e mostramos as feridas. É onde soltamos o que pesa e recebemos o que liberta. Orar não é sobre falar bonito, é sobre ser honesto. É poder dizer: Senhor, eu estou exausto. Eu não sei mais como continuar. E perceber que o céu não se escandaliza com nossa fraqueza. Ele se inclina com compaixão. Jesus disse: Vinde a mim. E a oração é o caminho para esse encontro. É ali que o fardo sai da alma e cai aos pés da cruz. É ali que o peso da cobrança se dissolve na leveza da graça. A oração é o lugar onde a alma cansada encontra fôlego. Não porque os problemas somem, mas porque Deus entra na sala do coração e diz: Eu estou aqui. E quando Ele está, a paz se estabelece, mesmo no meio da tempestade. Vivemos numa cultura onde admitir fraqueza é quase um erro. O mundo grita: seja forte, aguente firme, continue sorrindo. Mas Jesus sussurra o oposto: venha, do jeito que está. Não precisa esconder nem provar nada. O mundo quer postura. Jesus quer entrega. O mundo nos cobra performance. Jesus nos oferece presença. Enquanto a sociedade empurra o peso da autossuficiência, Jesus nos convida a descansar no colo da suficiência dele. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Ele não está pedindo força.
Ele está oferecendo alívio. Essa é a beleza do Evangelho. Não precisamos ser tudo, porque Ele já é. E quando nos damos o direito de não sermos fortes o tempo todo, abrimos espaço para que a força de Deus se revele em nós. O cansaço da alma, por mais pesado que seja, não é motivo de culpa. É um sinal de que precisamos voltar para o colo do Pai. Mas quantas vezes nos sentimos envergonhados por não estarmos bem? Como se o cansaço espiritual fosse fracasso. Como se a fraqueza cancelasse nossa fé. Mas Jesus nunca olhou para os cansados com desprezo. Ele olhou com compaixão. Ele não apenas compreende o nosso esgotamento, ele já carregou esse fardo antes, e por isso, ele nos convida com ternura. Venha, eu sei como você se sente, e eu posso te aliviar. No reino de Deus, o cansaço não é fraqueza, é oportunidade de ser acolhido, e a vergonha que tentamos esconder, ele cobre com graça. Porque a alma que se rende, cansada e verdadeira, é a alma que encontra descanso. O mundo ensina a camuflar o cansaço, a colocar um sorriso no rosto enquanto o coração grita, a continuar como se nada estivesse acontecendo, quando por dentro tudo está desmoronando. Mas Jesus não trabalha com aparências. Ele toca o que é real. Ele não ignora a dor. Ele entra nela, e não para dizer, vai passar, mas para dizer, eu estou aqui e eu vou transformar isso. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. O alívio de Deus não é uma distração passageira. É um processo de cura. É quando a dor não é mais negada, mas acolhida. É quando o que era peso vira testemunho. É quando o que antes te oprimia, agora te aproxima ainda mais do coração dele. Deus não mascara a dor. Ele redime, e quando ele toca o que está quebrado, a alma descansa. Não porque esqueceu, mas porque foi restaurada. A alma cansada geralmente está acompanhada de uma mente agitada, de um peito apertado, de pensamentos que não param. É como viver dentro de uma tempestade que ninguém vê. Mas algo sagrado acontece quando aceitamos o convite de Mateus 11:28. Vinde a mim. A presença de Jesus tem o poder de acalmar o invisível. Ele não chega fazendo barulho. Ele chega com paz. Ele não impõe silêncio. Ele inspira descanso. E de repente, aquele coração acelerado começa a desacelerar. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo começou a se reorganizar aqui dentro. A mente que não parava começa a se aquietar. A alma que estava inquieta começa a respirar. E o peso que te empurrava para baixo agora está nas mãos daquele que cuida de você. Na presença de Jesus, a paz não é um conceito, é uma experiência real. E o coração, que antes só batia para resistir, agora bate para confiar. Descanso verdadeiro não vem da ausência de problemas. Vem da certeza de que, mesmo com problemas, Deus está conosco, e essa certeza nasce das suas promessas. Quando Jesus diz, vinde a mim, e eu vos aliviarei, ele não está apenas fazendo um convite, ele está estabelecendo uma promessa, uma garantia de que o coração cansado não ficará sem resposta. A alma só encontra repouso quando se apoia em algo mais firme do que o tio. Agora, e a promessa de Jesus é firme, ela atravessa o caos, ela sobrevive à dúvida, ela resiste ao tempo, porque quem prometeu é fiel. É por isso que mesmo na dor, a alma pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque alguém maior está no controle. E quando decidimos crer na promessa mais do que na pressão, quando decidimos descansar no que ele disse, a paz se instala, e a alma cansada finalmente respira. Mateus 11:28. Não é apenas um versículo bonito. É um refúgio para a alma cansada. É a voz do próprio Jesus dizendo, ainda hoje. Se você está exausto, sobrecarregado, no limite, venha. E quando a gente vai, algo muda. O peso não desaparece de imediato, mas ele passa a carregar conosco. A alma não fica perfeita de um dia para o outro,
mas ela começa a ser curada, e o que era fardo vai se tornando leveza. O que era lágrima vira oração. O que era angústia, ele transforma em esperança. Porque tudo o que colocamos nas mãos dele é transformado. E a promessa é clara: eu vos aliviarei. Hoje, se a sua alma está cansada, responda ao convite. Você não precisa de mais força. Você precisa de presença. E onde Jesus está, há cura. Onde ele toca, há descanso. E onde há descanso, há renascimento. Às vezes achamos que a promessa de Jesus foi dita para um tempo distante, para outras pessoas, para uma geração que já passou. Mas a verdade é que esse convite continua ecoando no presente. Vinde a mim. Essa é uma convocação diária. Ele não chamou uma vez. Ele chama sempre. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de descansar nele. Cada noite em claro pode ser interrompida por esse lembrete. Eu sou teu descanso. Vem. Jesus conhece os pesos que se acumulam na alma com o passar dos dias. Ele vê a sobrecarga invisível. E mesmo quando esquecemos dele, ele não desiste de nos chamar. Seu convite é renovado a cada instante de dor, a cada momento de esgotamento, a cada oração sufocada. Mateus 11:28 não é passado, é presente. Hoje, agora, neste exato momento, Jesus continua dizendo com amor: se você está cansado, venha, eu estou aqui. Cansaço nem sempre é apenas físico. Muitas vezes, é saudade de um lugar de onde a alma se afastou. A alma se cansa de fingir, de lutar sozinha, de tentar encontrar sentido em coisas que não preenchem. E esse esgotamento vai se acumulando até virar silêncio, apatia, dor sem nome. Mas o convite de Jesus em Mateus 11:28 é mais do que alívio, é redenção, é retorno, é recomeço. Vinde a mim. Não é apenas um chamado para repousar, é um chamado para voltar. Voltar ao lugar da identidade, voltar ao centro da fé, voltar para aquele que conhece cada parte de nós e ainda assim diz: eu te quero aqui. Descansa. A alma só encontra paz quando volta para onde pertence, e o coração só se renova quando repousa em quem o criou. Hoje, se tudo estiver pesado, se nada fizer sentido, se o cansaço já tiver tomado conta, lembre-se, ainda dá tempo de voltar. E Jesus está com os braços abertos. Senhor Jesus, hoje eu venho a ti cansado, esgotado, sobrecarregado por dentro e por fora. As forças estão fracas, os pensamentos acelerados, e o coração já não sabe mais como continuar. Mas eu ouço a tua voz dizendo com amor: vinde a mim, e eu venho, Senhor. Venho do jeito que estou, sem disfarces, sem defesas, sem reservas. Tu não me cobras força, tu me ofereces alívio. Tu não me julgas por estar fraco. Tu me acolhes com graça. Por isso eu coloco diante de ti tudo o que pesa. As preocupações, os medos, os e se, os porquês sem resposta. Eu abro mão do controle, da pressa, da necessidade de entender tudo. E descanso em ti. Descanso na tua fidelidade, no teu cuidado, na tua promessa. Porque sei que tu és o Deus que não apenas vê o meu cansaço, tu entras nele e me levantas. Que o teu alívio me alcance hoje, Senhor. Que a tua paz visite meu interior. Que a tua presença reorganize o que está bagunçado dentro de mim. E que a cada respiração eu lembre: não estou sozinho, estou sendo carregado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração e te trouxe alívio em meio ao cansaço, deixe seu like. Assim essa mensagem pode alcançar mais pessoas que também precisam de descanso em Deus. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu descanso em ti. Declare sua entrega e sua confiança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Minutos de Paz e ative o sininho. Você encontrará aqui orações, mensagens e palavras que renovam a fé e trazem leveza à alma.
Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser o socorro que o coração dela está esperando hoje.